estamos nisso aqui, de vocês verem a bagunça, que é a primeira prateleira da minha estante, mas eu tenho na minha cabeça que isso é um consenso entre todos os leitores, mas vamos pro que interessa. Janeiro foi totalmente sem fim e isso me fez ler 11 livros esse mês. Eu realmente não sei o que rolou. Eu sei que eu fiz uma maratona de uns livros curtos e audiolivro, isso ajudou muito a deslanchar a minha leitura no mês. Pra quem não sabe, eu sempre faço uma meta moldável que consiste em pelo menos ler um livro por mês. Começa então com 12 livros por ano. Aí quando eu atinjo 12 livros por ano, eu dobro pra 24, então seria 2 livros por mês. E aí quando eu chego no 24, eu vou 30, 40, 50, 60 e assim vai até onde eu conseguir. Ano passado eu li 42 livros e esse ano eu tô tentando ver se eu consigo chegar aos 42. Eu acredito que sim, porque faltam 31 livros e a gente tá em fevereiro, hoje é dia 2 de fevereiro. Eu acho que dá, hein? A gente vai começar pelo primeiro, que acredito que é a melhor leitura do ano. Então a gente começou 2026 num primor. O primeiro livro que eu tô falando é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. É um livro sobre psicanálise, artes e loucura, basicamente. E como que os artistas conseguem produzir, seja seus livros, suas artes plásticas, seus filmes, suas poesias, suas músicas, com o fator loucura incluso. Do tipo, se você toma seus remedinhos e você fica apático demais, você não sente o suficiente pra conseguir botar os sentimentos dentro da sua produção artística. Eu tive altos papos com meu psiquiatra a respeito desse livro, porque eu fiquei pensando, poxa, será que isso não tem se refletido? Porque, por exemplo, eu tomo antidepressivo e estabilizador de humor, né? Será que isso não tem se refletido de alguma forma em mim, na minha vida? Estou me chamando de artista? Não, estou me chamando de pessoa mais apática do que eu estou acostumada a ser? Sim. Enfim, esse livro trouxe altas reflexões, principalmente a reflexão do que seria da arte sem a loucura, e eu acho que a gente pode comprovar muito disso com vários nomes por aí. O que eu tenho, assim, certeza que ela cita é o caso da Silvia Plath, que tinha depressão, inclusive ela, né, cometeu suicídio, infelizmente, aos 37 anos, se eu não me engano, muito jovem, e nos escritos dela existem certos traços dessa depressão não tratada ou tratada de uma forma errônea, né, que graças ao avanço da medicina a gente tem tratamentos mais humanizados, mais interessantes do que internação e eletrochoque. Eu não vou falar quantas estrelas eu dei, porque isso é uma coisa que eu percebo que muda muito ao longo do tempo, mas é uma leitura que eu recomendo demais. O segundo livro que eu li foi a autobiografia da Rita Lee, a primeira, da Capa Laranja. Gente, o que dizer da maior artista rock do nosso Brasil? É sem palavras, ela teve uma vida louca de dar inveja no sentido, assim, romantizado possível, né? Porque ela, como ela, contando a própria história, ela fala muito sobre erros que ela cometeu, como, por exemplo, o alcoolismo, usar droga, né? Tanto é que ela tem a tatuagem de estrela de 7 pontos na mão direita, como uma memória disso, né? Esse livro me fez ter uma vontade urgente de ler a continuação, que tá lá em casa, lá em São Paulo, e eu pretendo ler assim que eu chegar lá, porque é uma pessoa que eu não acredito que se foi, sabe? É uma pessoa que eu sempre admirei, mais de longe, e comecei a ter mais contato com ela muito recentemente, assim, e é uma coisa assim, cara, é bizarro. O quanto que ela foi, o quanto que ela é e o quanto que ela será. O próximo livro que eu li, seguindo a vibe de biografias, eu li Elise e Eu, do João Boscoli, que é o filho da Elis Regina, o filho mais velho, caso vocês não saibam. E é uma biografia curta sobre a relação dele com a mãe dele, né? Eles tiveram 11 anos juntos, apenas antes da Elis falecer. É uma biografia muito interessante porque é uma Elis que a gente nunca viu, né? É uma Elis que é mãe e que está lá educando os filhos para o mundo. E é uma coisa que a gente nunca teve oportunidade, né, de saber como é que é. E esse livro a gente consegue ter uma ideia de, assim,
que eu posso dizer da mesma forma que ela foi uma artista incrível, ela também era uma mãe incrível. E outro ponto importante desse livro que eu também tenho é que o livro trata muito da solidão de uma criança enlutada e o amadurecimento precoce, porque a gente tá falando de uma criança de 11 anos que perde a mãe e se vê sem família, se vê sem a quem recorrer, e isso é muito triste, né? O próximo livro que eu li foi As Viúvas Passam Bem, da Marta Barbosa Stephens. É um outro livro curtinho, também acompanhei pelo audiobook. E é sobre duas idosas que se odeiam porque perderam os maridos ao mesmo tempo. Basicamente, um matou o outro. E elas ficam sem entender o motivo, só se odeiam, assim, por causa disso, não conversam a respeito. Fica essa coisa, assim, de bagunça novelesca ao longo da história. Bem coisa, assim, de fofoca de vizinhança. Mas um ponto interessante que eu gostei do livro foi que ele traz a perspectiva do amor na terceira idade, né? No fato de que, poxa, se trata de duas mulheres que viveram pelos seus maridos e simplesmente perde essa parte importante na vida delas. Então, como que elas vão continuar a viver e reencontrar o amor em suas diversas formas? O próximo livro que eu li foi Um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso. É um livro narrado por uma criança. Eu adoro livros narrados por crianças, assim, eu queria ter o talento de conseguir escrever um livro no ponto de vista de uma criança, conseguir expressar muito bem o que se passa na cabeça, porque o que é engraçado é, conforme a gente vai envelhecendo, a gente destoa da imagem infantil. Mas o engraçado é que justamente a infância, ela é muito importante para nos moldar como pessoas. E é engraçado como a gente tende a afastar, sendo que a gente deveria reaproximar, e é justamente esse o ponto que eu busco quando eu leio histórias narradas por crianças, é eu me reaproximar, não a minha criança interior no quesito de cura, mas tentar abraçar, não sei, gente, eu acho que é porque como eu sou da área de letras e a gente tem a opção de fazer licenciatura junto com o bacharelado, a gente acaba tendo contato com criança e a gente acaba tendo uma empatia maior pela infância, pela criança, pelo lado infantil, e aí a gente acaba se comprometendo mais com essa faixa etária, né? Eu acho que é isso que me pega. O próximo livro que eu li foi um suspense saborosíssimo. Tem um audiolivro disponível na Audible, que se chama A Inquilina Silenciosa, da Clemence Micallon. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é francesa, mas o livro é ambientado nos Estados Unidos. É, assim, mind-blowing. É narrado por 3 vítimas. A vítima, de fato, a namorada do sequestrador e a filha do sequestrador. Os capítulos são alternados, assim, e a gente vai tentando entender o que tá acontecendo, porque, bom, se trata de um cara que sequestrou uma mulher há 5 anos atrás e ela acaba virando uma inquilina na nova casa dele. Pra vocês entenderem o porquê, gente, só lendo o livro, eu não vou ficar contando a história pra vocês. Esse aqui não é um vlog de leitura, é só as minhas leituras do mês, que eu espero que vocês se sintam interessados o suficiente para lerem por conta própria e depois me contar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas leituras, se gostaram ou não. Enfim, vamos conversar sobre. É um livro extremamente viciante e é um livro, assim, frenético. Eu não conseguia parar de ler. É incrível, gente, eu recomendo muito. Se você gosta de suspense, e principalmente suspense narrado por mulher, né? Porque eu acho que é um gênero que ainda é muito dominado por homens. Nesse caso, ele é narrado e escrito por mulher, eu acho que vale a pena dar uma chance. E com certeza esse livro pisa na empregada. Pisa bonitaço. O próximo livro que eu li também foi da Rosa Monteiro. Eu estava viciada nessa mulher. Eu acredito que eu ainda esteja viciada. Eu quero consumir literalmente tudo que ela escreve, que é Nós Mulheres. E é uma coletânea de informações sobre mulheres apagadas, esquecidas da história. A grande reflexão do livro é como a história foi escrita por homens, né? Como eles tendem a apagar personalidades femininas marginalizadas também, porque estamos falando de uma história escrita por homens brancos, héteros,
e como isso afeta a construção da humanidade, porque pelo menos no viés do machismo, a gente é acostumada a entender que a mulher não tem poder político, não tem poder artístico, não tem poder físico, não tem poder de nada, né? Ela não conquistou nada, ela não inventou nada, ela é apenas serviu aos homens e deveriam servir até os dias de hoje. Esse livro ele mostra que assim, em todos os períodos da humanidade houveram figuras importantíssimas que foram apagadas com certeza por causa do machismo. Não vou me prorrogar nesse assunto. Se você quiser reclamar, reclame aí da sua casa. E o livro ele acaba levando a gente a observar a história da realidade por um outro ângulo, né? Que é do ângulo do... Mas se não fosse essa pessoa escrevendo, estudando sobre isso, por que que ela não está analisando o outro lado da moeda, né? Por exemplo, a gente pode trazer o assunto mais contemporâneo do momento, que é a questão da imigração nos Estados Unidos. Eles estão criando uma narrativa que, felizmente, a gente não comprou e consegue entender que há outro lado na moeda, né? Que não se trata, citando Bad Bunny, não se trata de pessoas selvagens, e sim de seres humanos buscando melhorar a vida. E talvez se os Estados Unidos parassem tanto de investir em guerra, eles teriam dinheiro para estarem cuidando dos estadunidenses que estão reclamando tanto da questão da imigração. Talvez, não sei, né? Eu sou leiga no assunto, como eu disse, me formei em letras, não em história nem em geografia, né? O próximo livro que eu li foi Amêndoas, da Won Pyung-son, espero ter pronunciado certo. É um livro de um menino que ele não consegue sentir sentimentos. Eu esqueci o nome dessa condição neurológica. E, cara, eu não tava dando nada pra esse livro, nada. Eu tinha até certo receio de ler, por causa da indicação ter sido feita por um dos membros do BTS. E aí eu tava pensando, ai, não é nada demais, é só porque alguma celebridade recomendou. Porque às vezes acontece da gente seguir uma opinião de uma celebridade e a gente pensar, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu me meti nesse buraco? Mas é um livro de uma delicadeza tão, assim, incrível, sabe? É um trabalho de empatia maravilhoso, é uma história linda, belíssima. E eu paguei minha língua, e eu amo quando eu pago minha língua. E eu espero que vocês leiam esse livro, porque ele é simplesmente incrível. O próximo livro que eu li foi Morra, Amor, sim. Foi o livro que inspirou na adaptação cinematográfica com a Jennifer Lawrence e o Robert Pattinson. É um livro que vai falar sobre uma mulher louca, que é o meu gênero literário favorito, e sobre a maternidade, né, que é um assunto super delicado, porque é muito recente essa visão que nós temos a respeito de uma maternidade não tão positiva, de conflitos dentro de mulheres que não querem ser mães e descobrem isso tardiamente, né? Simplesmente porque a sociedade ela não debate a respeito. E eu não tô aqui para levantar a bandeira do aborto, eu tô aqui pra gente refletir se de fato é o papel da mulher recorrer à maternidade para se sentir completa, né? Claro que existem mulheres que querem ser mães e elas devem ir atrás do sonho delas, só que também devemos dar suporte a mulheres que escolhem o outro lado, não ser mãe, né? Porque a gente tá falando de uma sociedade em que o pai não perde nada por ser pai, enquanto a mulher perde muita coisa por ser mãe e por deixar de ser mãe. O próximo livro que eu li, gente, é um livreto, não é nem um livro. Eu fiquei assustada na hora que acabou, eu fiquei, como assim? É O Jovem, da Annie Ernaux. Segundo livro que eu leio da autora, a minha amiga tinha me recomendado há muito tempo atrás, mas eu só fui ler agora. Vai falar sobre a diferença de idade no relacionamento e também na questão homem-mulheres, do tipo, o Leonardo DiCaprio, sei lá quantos anos ele tem, 50? Saindo com meninas de 25 anos e uma mulher não pode fazer a mesma coisa no papel invertido porque é olhado feio, né? Bom, a Annie Ernaux, pra quem conhece, ela tem uma escrita muito peculiar, né?
E ela traz também bastante reflexão. Gente, eu adoro livro que traz reflexão. Eu percebi que, assim, a cada 7 palavras, 5 são reflexões. Se for pra ler e não for pensar, nem um pouquinho, eu não me sinto muito motivada a ler. E por último, a farofa do mês, porque estava faltando uma farofinha no meio dessa lista, é Match Mortal, da L.M. Chilton. Gente, é um suspense com comédia. É perfeito. Eu não conseguia largar o livro de ler. Ele tem um ritmo muito frenético, ele é extremamente divertido. E assim, em torno de 50%, eu achei que eu tinha desvendado o plot. Não desvendado, eu achei que a autora tinha entregado o plot logo de cara pra gente. Mas existe um plot twist pro final do livro. Não é tão surpreendente assim, mas o que me surpreendeu de fato foi o final. Tipo, girl power. Garotas ajudam garotas. E é sobre. Gente, esse livro é incrível. Se você, assim como eu, já teve diversas histórias engraçadas e tristes e vergonha alheia em primeiros encontros, esse livro é pra você, tá bom? E não se trata de nenhum sociopata no seu Tinder, se trata mais de homens sendo homens no seu Tinder. Bom, gente, esses foram os lidos do mês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você se interessou por algum livro ou se você já leu algum deles. Também comente aqui quais foram as suas leituras do mês e eu vejo vocês num próximo vídeo que eu espero que seja muito em breve mesmo. Beijo!